Bom dia, amada igreja. É muito bom podermos estar aqui na casa do Senhor, mais um dia, podermos cultuar o seu nome. É bom demais. Mesmo às vezes a gente pensando, é um dia cinzento, né? Hoje está um diazinho cinzento, até a tia André acabou de falar aqui comigo que a gente vai ficar mal acostumado, né? Porque a gente não está acostumado a um dia fresco, não. Né? Itaperu não está muito acostumado a um diazinho meio frio, meio fresco, né? A gente está acostumado ao calor da nossa cidade e hoje mais um dia, né, que nós temos aí com um frescor que Deus nos deu, né? Mas também é muito bom quando é o dia de calor, é o dia de sol, né? Porque está aí para agradar a todos. Tem pessoas que não gostam de sol e tem pessoas que já gostam de sol. Então os dias são bons para todos nós, né? Isso é muito bom. Então, hoje nós vamos, né, continuar o nosso estudo da nossa revista. Nós estamos na lição 11, irmãos. E a nossa leitura será em 2 Pedro, do versículo 1 ao versículo 11. 2 Pedro, do versículo 1 ao versículo 11. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa por meio da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Pois se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que essas coisas não existem está cego, vê somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais para afirmar o vosso chamado e eleição, porque fazendo isso, não tropeçareis jamais. Pois assim vos será amplamente concedida a entrada do reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, Deus meu Pai, muito obrigado, Pai de amor, por mais um dia, Pai. Muito obrigado, Pai, porque posso estar aqui na Tua casa, Pai de amor. Posso estar aqui, Pai, adorando o Teu santo nome, o único que merece todo o louvor da minha vida, Pai de amor, e da vida dos meus irmãos que estão aqui, Pai. Ó Senhor, muito obrigado por nos conceder mais um dia, Pai. Mais um momento, Pai de amor, para aprendermos mais da Tua palavra, Senhor. Usa, Pai de amor, a minha vida, Pai de amor. Fala o que Tu queres, Pai de amor, que seja falado, Pai. Ó Senhor, fica conosco, Pai. É isso que nós pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre Cristo é a verdade suficiente. Ele é a verdade que é suficiente para as nossas vidas, irmãos. Só vamos saber se realmente nós deixamos Ele ser suficiente. Ele precisa ser suficiente. Como vimos, né, nas últimas lições, a primeira carta de Pedro foi tecida foi escrita para encorajar os irmãos e fortalecê-los diante da tribulação
e do sofrimento e da perseguição que eles estavam passando. E hoje nós estamos vivenciando as mesmas coisas. Eles foram perseguidos realmente, literalmente, era uma perseguição literal. Hoje, pastor, nós estamos sofrendo as mesmas perseguições, literalmente, porém, em outras estratégias. E às vezes, velada. A gente não percebe. Quando a gente vai perceber, é tarde demais. Né? Então, não ache que essa perseguição, esse sofrimento, essa tribulação que o povo passou naquela época foi exclusivo deles, não. Mas Pedro estava ali para dar uma palavra de ânimo, para mostrar como é que eles iam vencer. E hoje, essa palavra está aqui. Ela está aqui para nós, para fazer a mesma coisa, mostrar como nós vamos conseguir vencer essas tribulações, mas também como nós vamos entender que muitas vezes ela vai chegar de forma velada às nossas vidas. Já a segunda carta que começamos a estudar hoje, né, ela tem o objetivo de encorajar você, encorajar a mim, encorajar todos os irmãos a combater os falsos ensinos e heresias que se espalham na igreja. Irmãos, está aqui, está na igreja. Infelizmente, muitas heresias acontecem na igreja. Quando a pessoa não busca na palavra o que é realmente verdadeiro. Está na palavra, irmãos. É só nós buscarmos. Algumas instituições religiosas, eu não vou citar quais são, jamais, mas algumas instituições religiosas, irmãos, eles colocam algumas palavras ou alguns termos que não estão na Bíblia, que não está dentro do que o nosso Deus quer que nós sejamos e saibamos. Então eles vão colocando o que eles querem para um favorecimento próprio, para um favorecimento do eu, da carne. E aí começa a verdade que é suficiente. A verdade é suficiente. Não eu que tenho que ser autossuficiente. A palavra ela não pode ser o que eu quero que ela seja. E sim, ela tem que ser o que Deus quer que ela seja para a minha vida. E aí algumas instituições vão falando algumas coisas e muitas vezes nós como cristãos, por desconhecer a palavra ou por não estarmos atentos ao que está sendo falado, concordamos. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque, infelizmente, muitas dessas instituições estão querendo destruir o principal, a sua salvação. Ela está querendo tirar de você o foco que é Cristo. Como é que ele tira a nossa salvação? A nossa ele não vai tirar. A minha, pastor, não vai tirar não. Mas como é que ele tira a salvação? Quando Cristo perde o foco. Quando o mundo que nós estamos mostrando a luz, não é a luz de Cristo. E aí se perde o foco da salvação. Segundo foco que se perde, muitas dessas instituições religiosas, que estão entrando com heresias dentro da igreja, com falsos ensinos dentro da igreja, quando querem destruir a família. Irmãos, foi uma instituição que foi criada por Deus. E aí eles estão querendo destruir a família, porque ela é coisa do passado, porque ela é retrógrada. Irmãos, cuidado. Eu costumo dizer que da seguinte forma, nós temos duas famílias. Não sei se eu estou certo, o pastor depois pode vir chamar para eu aprender. Existem duas famílias. A primeira família, você não escolheu. Você nasceu. Você não escolheu. Deus te presenteou com ela. É um presente. Ah, mas o meu pai é um presente. Ah, mas a minha mãe é um presente. Sabe por quê? Porque você viveu nela. Você vive nela.
E ela não é perfeita. Não é perfeita. A minha família não é perfeita. A família do pastor Gilberto não é perfeita. A família da tia Andréa não é perfeita. A família do irmão Sebastião não é perfeita. Sabe por quê? Porque na minha família eu estou presente. Eu estou presente dentro da minha família. Se eu sou uma pessoa imperfeita, ela jamais será perfeita. Mas é o presente que Deus me deu. E aí tem a segunda família, irmãos, que é a que eu escolho. Aí eu escolhi. Só que a gente ora. Pai, me envia uma pessoa que vá atuar comigo na sua casa, que vai estar junto comigo. Tem gente que não ora, né? Mas tem gente que vai fazer oração pedindo pelo esposo ou pela esposa. Aí é escolha. Aí essa família, irmão João, continua imperfeita. Porque por mais que o irmão João pensou que a irmã Edneia fosse a princesa dele, e mas ela é uma princesa que não é perfeita. O meu príncipe não é perfeito, e a princesa do meu príncipe também não é perfeita. Então não somos perfeitos. Porém, muitas instituições hoje já estão falando que não. Por isso que a família, não deve se ter família mais. Não existir a família como Cristo, como Deus instituiu. Não, irmãos. Família. Muitas heresias estão entrando para destruir famílias e destruir a sua convicção cristã. Está aqui. Então segue o que está aqui. O que está aqui é que deve ser seguido. E aí, quando nós compreendemos e começamos a vivenciar que Cristo é suficiente na minha vida, se eu começar a vivenciar aqui essa suficiência, irmãos, aí pode vir a heresia que for, que eu vou falar, não aceito, não aceito. Sabe qual é a pior heresia que está entrando agora, irmãos? Essa palavra aqui é antiga, foi escrita há muito tempo atrás, irmã Kelly. Não é para a nossa geração mais. A nossa geração é outra. E o pessoal está levantando a bandeira. E está levantando a bandeira, inclusive, de se modificar o que está escrito na palavra. Vamos fazer agora o que a gente chama de Bíblia contemporânea. Porque nós temos que alcançar essa juventude. Lembra qual é o foco? O foco é Cristo. O foco é Cristo. Essa Bíblia, ela é atual, porque ela pode ter sido escrita há muitos anos atrás, irmãos, muitos, em vários idiomas, né? Não tem problema, porque o que está aqui é a nossa regra de conduta e fé, e ela é suficiente para as nossas vidas. Então, a pessoa de Cristo, ela é suficiente quando ela está baseada na palavra. Porque ela vai saber o que é certo e o que é errado. Vai entender o que é heresia e o que realmente está se falando diante da palavra. O versículo 3 do capítulo 1, ele é o ponto central da nossa carta. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida, para a nossa vida. Esse verbo dar, ele indica uma ação de presente. Presente, irmãos, livremente, é realmente um presente. E esse tempo verbal no grego, como eu falei, a Bíblia foi escrita em vários idiomas, significa algo que foi dado e que está continuando sendo dado. E para nós cristãos, precisa estar para sempre garantido. E aí, irmãos, aí já vem outro problema. Às vezes, a heresia entra naquela forma do evangelho tabajara, que os seus problemas acabaram. Né? Não é isso. Não é isso. Não é tudo que você deseja que Deus vai dar, mas tudo que você precisa. Aí que tem a grande diferença.
Porque hoje nós temos algumas instituições que falam que se você colocar... Vamos pensar, tem 2 copos de água aqui agora. Se o pastor tivesse acabado de pregar, esses copos de água aqui não estavam ungidos não, irmão. Nem estavam mais consagrados ou mais santos, porque o que está aqui dentro é água, continua sendo H2O. Não tem diferença nenhuma, não. Então, irmãos, muitos acabam vendendo a fé. Outra forma de heresia que nós devemos estar atentos, muito atentos, né? E aí, vendem, como eles não conseguem, algumas pessoas, não, eu não vou acreditar que esse copo tá ungido, ou que essa rosa aqui está ungida. Eu não acredito nisso. Aí vem novamente aquela forma velada, né? E então, ao ponto que você é cristão agora, você não tem mais dívida. Não, você é filho do rei. Aí você acha que é filho do rei e vai gastar como filho do rei. Aí eu quero ver no final do mês o cartão de crédito, a conta, o cheque especial. E aí começa o desespero. Pai, paga a conta para mim. Irmão Anderson, irmão que trabalha com administração, a conta não fecha se o irmão não sair para trabalhar e não tiver sabedoria para gastar. Porque não adianta, irmãos. Muitas pessoas podem falar muitas coisas e a gente querer ser o que às vezes não dá para ser. Por quê? Silvane, como assim? Senhor, eu quero aquela casa. Você já perguntou se é da vontade de Deus que aquela casa ali seja sua? E aí a gente tem que entender que Deus dá tudo o que você necessita, não tudo o que você quer. Não é tudo o que você quer que Ele vai dar, mas Ele jamais vai deixar faltar nada na sua vida. Mas quando Ele fala que jamais Ele vai deixar faltar nada, é que você vai ter onde dormir em segurança. Vai ter a paz no coração, se você tiver sabedoria, e vai ter alimento quando você precisar. Porque isso Ele não vai deixar de te dar, é dar, é o presente que Ele fala. E Pedro tinha visto e vivenciado muitas demonstrações do poder de Deus através dos milagres realizados e suas próprias experiências. Mas isso não fez Pedro se achar autossuficiente. Por quê? Porque justamente ele vivenciou os milagres e ele sabia que os milagres eram Jesus que estava ali. E mas Silvane, depois que Jesus partiu, foi em nome dele, não foi em nome de Pedro. Em momento nenhum ele se percebeu autossuficiente. Ele percebeu que a suficiência vem do alto e aí ele era usado. E aí, irmãos, vamos deixar ser usados. E esse poder que Pedro teve a grande oportunidade de ver pessoalmente, é o mesmo poder que capacita o cristão a viver em piedade hoje. Só que nós vivemos pela fé, porque eu não vi, eu não consegui ter essa oportunidade de ver. Pedro viu, Pedro vivenciou, mas eu não. E eu vou deixar de viver e vivenciar esses poderes que Deus tem hoje? Lógico que não. Eu vou vivenciar Ele pela fé, vou vivenciar Ele pelo conhecimento que eu tenho na palavra. Entretanto, esse poder só alcança o homem pelo conhecimento que Ele nos chamou por sua glória e virtude, né? E esse conhecimento, está aqui. E essa virtude, por sua vez, traz a ideia de perfeição, retidão, excelência moral. São por essas qualidades que Jesus Cristo chama os homens para si e de forma admirável lhe oferece participação nessa glória e virtude. Irmãos, é graça. Além de ser de graça, é dado, é presenteado por Deus. O irmão participar desse esplendor, participar dessa glória, participar desse poder, isso é dado a você, é dado a mim. Se ainda isso não bastasse, é pela virtude e glória do Senhor que o cristão é alvo de grandiosas e preciosas promessas. Lembra?
as promessas, Ele vai dar o que você precisa. Isso aí você pode ficar tranquilo. Não é o Rolex que o irmão queria. Não é aquele relógio de milhões. Mas é o que o irmão precisa. E sabe que é o mais sublime e extraordinário? É que muitas vezes a gente nem esperava ganhar, pastor. Nem esperava ganhar. E Deus nos presenteia. Que são aquelas bênçãos que você fica assim, ó, eu nem esperava. Olha como Deus é bom. E Ele me presenteou, porque Ele conhece a sua verdadeira necessidade. A necessidade que nós pensamos é uma, porque é minha necessidade. Mas Deus conhece a Silvane por dentro, conhece você por dentro. E Ele conhece a sua necessidade. E às vezes, o presente vai vir de uma forma que o irmão não espera. E é aí que nós vivemos essa gloriosa, e aqui o autor fala, magnífica promessa, que é justamente saber que Deus supre tudo que nós necessitamos e que Ele nos usa. Não é só também, a lição não está falando só de necessidade, fala de usar. Deus nos usar, Deus usar as nossas vidas. Essas preciosas promessas são magníficas ao que crê nela, ao cristão que participa da natureza divina, recebendo capacitação para escapar da contaminação desse mundo. E aí vamos novamente, esse mundo está contaminado, nós não somos dele, nós não somos. Eu vou dar um exemplo, lembra? Não sou perfeita não, irmãos, erro, falo coisas que não deveria falar, penso coisas que não deveria pensar, vivo muitas vezes coisas que não deveria viver, porque eu sou ser humano. Isso aqui é carne, não tem jeito não. Mas eu peço perdão e falo, Senhor, pode mudar, quebra o barro, quebra de novo, faz de novo, rachou, tapa, mesmo que fique cheio de cicatriz, cheio de calombinho, não tem problema quebrar de novo não. Porque se não quebrar, eu passo a ser autossuficiente. E eu quero a suficiência de Deus. E nessa semana eu estava numa solenidade. E aí durante todo aquele processo da solenidade ali, daquela festa, na hora final, que teve tudo, começaram a entregar as taças de champanhe para as pessoas. Vamos todos aí então, fulano, vem todo mundo, você vem cá para poder bater a foto, todo mundo com o champanhe na mão. E aí trouxeram o meu e o próprio presidente do local trouxe em mãos. E aí eu olhei para ele e falei assim, eu não bebo, não vou pegar não. E aí ele falou assim, não, mas não tem problema não, é só para uma foto. E aí a pessoa que estava lá dele falou assim, Silvane, tranquila, também não bebo. Aí eu falei assim, mas eu não posso nem pegar. Nem pegar. Mas aí você não vai sair na foto. E todo mundo que estava ali sabe que eu amo uma foto. Sem problemas. Não tem problema não, vou ficar aqui. Silvane, para pensar. Será que se, por mais que eu estivesse ali, naquela foto, alguém depois ia saber se eu ia botar a taça na mesa ou não? Irmãos, eu ia sair numa foto que ia rodar o Brasil inteiro. Não. Prefiro não sair. Não quero. Não faz parte da minha vida. Não vai fazer nada além ou nada a mais ou a menos na minha vida uma foto. Ou estar presente, ou até, tipo assim, uma pessoa que veio de fora, presidente de uma entidade que eu conheço, pessoa maravilhosa, gosto de graça dele, muito bom. Você fez uma desfeita com ele? Não. Eu me posicionei diante de todos que estavam ali. Eu não fiz desfeita. É um posicionamento, é convicção. Convicção, cada um tem a sua, mas posicionamento e convicção. Se for cristão, vai até o final. Porque tem que estar aqui. Tem que estar aqui.
E aí, irmãos, por que eu falei isso, né? A contaminação com o mundo, porque na hora que eu fiz isso tudo, não, e sorrindo, não, obrigada, não posso nem pegar, não vou nem vou bater a foto e não vou pegar, né? Não briguei, não franzi testa, não fiz nada, que eu acabei de sorrir, que eu virei para trás, tinha uma irmã da minha igreja atrás de mim, fungando aqui no meu ouvido, porque quando eu virei, se eu desse um passo, eu batia nela, tinha uma irmã da igreja atrás de mim. Irmãos, se ela não tivesse ali, eu nem tinha visto ela ali, naquele momento ali atrás, mesmo que ela não tivesse, né? Eu fiquei pensando depois, eu falei, Senhor, se eu não tivesse aqui atrás, né, e não tivesse ouvido, o que seria, né? Como é que poderia ser? Então, irmãos, às vezes as pessoas estão vendo, elas estão olhando. Por isso que temos que pedir a Deus todos os dias sabedoria para sair de casa. Você não sabe quem está te observando. Você não sabe quem está atrás de você. Você não sabe quem poderia estar ali. E ver o sorriso dela e falar assim, viu? E ela ainda falou assim, e eu fiquei olhando para ver. Ela ainda falou isso, eu fiquei olhando para ver. Ainda fez assim para mim, né? E eu agradeci a Deus, falei, Pai, obrigado. E continuei. 5 minutos depois, fui trabalhar. Irmãos, a contaminação do mundo é simples. Ela é sutil. Pega até às vezes numa coisa que a gente gosta de fazer. Mas vamos lembrar que nós não somos desse mundo. E essa contaminação que domina este mundo, né, está sendo o desejo natural do ser humano. E aí que é o grande problema. Quando o ser humano é sem Deus, porque ele cai mais ainda. E nós temos que estar em oração o tempo todo, porque quem está de pé, veja que não caia, para não cair de forma nenhuma. Participar da natureza divina, portanto, não significa que o homem se tornará um Deus, mas terá capacidade e característica e poderes que o tornarão diferente da pessoa que não tem Cristo, da pessoa que não é salva. A vida apegada às coisas santas é o fruto da nova natureza, e tudo isso é alcançado pela suficiência de Cristo nas nossas vidas, na vida do salvo. Então é isso que nós temos que entender. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente em nossas vidas. Às vezes, lá no começo da lição, o irmão está tendo uma perseguição no serviço, está tendo um sofrimento dentro da família, está tendo uma tribulação na rua que mora. Pensa, Cristo é suficiente, entrega nas mãos dele. Mas vamos agir, como o próprio Pedro fala, com algumas características que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Porque diante dessas características, tudo isso vai passar. Cristo é suficiente para fazer crescer a fé. Há duas frases bem parecidas que ligam as duas sequências do texto que estamos refletindo. Por meio do pleno conhecimento daquele, que é Jesus, que nos chamou, e no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O pleno conhecimento de Jesus coloca o cristão em contato com a sua natureza divina, como também capacita o crescimento na fé e na prática operosa. O crescimento espiritual, irmãos, não ocorre automaticamente. Não é automático. Por isso que fala crescimento. Nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo. É preciso que haja uma dedicação na aplicação dos recursos que Deus provê. E esses recursos não são materiais, são espirituais. Os recursos é o que Deus vai nos capacitando, vai nos amadurecendo. A Silvane, que hoje tem 47 anos, não é a Silvane de 20 anos, não é a Silvane de 15. Hoje eu fico pensando, né? Acho que todos aqui que estão na mesma faixa etária que eu, até mais velhos que eu, né? Estão mais experientes do que eu, estamos chegando lá
na parte dos idosos. E aí, essas pessoas que são bem mais experientes que eu, muitas vezes eu já peguei eles falando dessa forma. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, com 20 anos, está tudo diferente. É amadurecimento. A vida cristã também é. Se eu tivesse hoje, com 47, se eu tivesse, com 15, 18, 20, a maturidade pequenininha que eu ainda tenho hoje, espiritual, porque ela não vai ficar grande, irmãos, porque é constante, é crescimento, não é automático. Opa, cheguei. Não é cheguei. A gente não vai chegar, a gente vai ter que buscar. É uma busca incessante e incansável. Mas essa maturidade pequenininha que eu tenho hoje, se eu tivesse com 20 anos, realmente seria tudo diferente, principalmente na parte espiritual. Então, irmãos, é um desenvolver. Vamos pensar, não é automático, você precisa se dedicar. E outra coisa, Deus, Ele presenteia. É um presente. Vamos pensar, eu dei de presente para a irmã Ana Cláudia daquele negócio que agora pica alimento, que tem cordinha, que dali é uma mão na roda para a gente que trabalha na cozinha, bota uma cebola, bota um alho, puxa a cordinha 2 vezes, o negócio picou tudo, que benção. Mas se a irmã Ana Cláudia deixar ele lá em cima, ele não vai fazer sozinho, é um presente, mas ele não vai fazer sozinho, né? Precisa de alguém puxar aquela engrenagem pela cordinha. E aí? É a mesma coisa. O crescimento espiritual são alguns fatores que Deus vai nos dando, vai nos presenteando para que você vá crescendo, mas é uma ação. Você precisa ter ação nesse desenvolvimento, porque é um presente. Se você não fizer essa ação, que é querer crescer, não adianta. Aí é que nem lá o negocinho que eu não sei o nome de picar. Ele vai ficar paradinho. Então, para que nós tenhamos um crescimento, sabedoria, temos que agir. Porque esses recursos Deus provê, mas a ação é nossa. É preciso que haja essa dedicação na aplicação dos recursos que Deus provê para nós. Os recursos espirituais para o nosso crescimento. O apóstolo Pedro, ele enumera nos versículos 5 e 7, 7 qualidades que fazem parte do crescimento na fé. Características que estão intimamente relacionadas, assim como os elos de uma corrente. É necessário haver empenho na nossa tarefa. E aí, eu acabei de falar, somos nós. O empenho é nosso. O verbo empenhar aparece apenas nesse texto, em todo o Novo Testamento, e refere-se a realizar algo com envolvimento pessoal e real. E aí, pessoal, tem aquela velha história de que a gente acaba sempre falando do outro, né? Quem é pai já fala logo, eu já falo logo com os meus, você não é todo mundo. Mas fulano, você não é fulano. Mas todo mundo vai, você não é todo mundo. Você é Isabelle, você é Lucas. Nem Lucas é Isabelle, nem Isabelle é Lucas. Cada um é cada um, irmãos. Então, é um envolvimento pessoal. É pessoal. Se você não tiver esse envolvimento, não adianta os seus pais terem. Não adianta os seus filhos terem. Que tem que ser seu. A necessidade do envolvimento profundo e pessoal que você vai ter na fé. E aí também temos o verbo acrescentar no versículo 5, que ele é uma metáfora que indica fornecer tudo o que é necessário para atingir um grande objetivo. E o nosso objetivo, o pastor falou bem claro aqui, é o céu. Estarmos preparados, irmãos, prontos, né? Prontos para irmos, pronto para subirmos, né? Essa terra aqui vai passar, por mais que a gente fique pensando que não, ou que nós vamos ser eternos, vamos ser, mas não aqui, porque tem gente que pensa na eternidade de uma outra forma. Eu penso numa eternidade no céu, tem gente que pensa que é eterno aqui. Então, irmãos, há uma grande diferença. Eu vou ser eterna no céu, aqui não, eu vai passar.
E se é tipo assim, se daqui a 5 segundos Silvane morrer, vou estar na glória. Vou chegar lá. É a minha meta, é o meu objetivo, tem que ser o nosso objetivo. Isso quer dizer que o cristão deve investir tudo que puder nesse tipo de cooperação com Deus em sua própria vida para a honra dele, não para a nossa. Essas qualidades são virtudes, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Ele veio falando cada uma delas. A virtude, compreendemos ela como uma excelência, coragem, bondade moral. O conhecimento, compreendemos a noção sobre Deus e sobre as coisas divinas em geral. Tudo isso é vivido pela fé. Pela fé, irmãos, que nós temos. O domínio próprio significa um autodomínio, procedendo de dentro de si mesmo e não meramente por si, porque nós temos a tendência de ser pela gente. É o que eu quero, é o que eu necessito, é o que eu desejo, é o que eu almejo. Quando na verdade tem que ser o que Cristo quer, o que Cristo deseja, o que Cristo almeja na minha vida. A perseverança, né? Antes da perseverança, só para a gente concluir aqui, essa parte, né, do domínio próprio, em que não sou eu, mas Cristo, nós temos hoje, né, e infelizmente muitas instituições religiosas também botam isso dentro de formas de heresias. É a síndrome de Gabriela, é aceitar. A síndrome de Gabriela é da seguinte forma: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim. Ué, irmãos, se eu chegar no céu, pastor Josias, e falar assim: pai, o senhor sabia que eu era sanguínea, né? O que é a pessoa sanguínea? A pessoa agitada, a pessoa ativa. E desculpa, eu não tinha filtro, pai. Eu nasci assim. Ele olhar para minha cara e falar: não nasceu, não. Você nem falava. Como é que você está me dando agora desculpa de que você nasceu assim, se você não falava, e agora depois que você aprendeu a falar, que você começou a falar desse jeito? Então, nem essa desculpa da síndrome de Gabriela eu posso dar no céu. Por um único motivo: eu não nasci assim. Eu me tornei assim. É diferente. Apesar que nós vamos moldando as personalidades, nós vamos moldando as nossas características. É nossa, não tem jeito. Mas aí tem o domínio próprio. Para você não chegar no céu e ele falar assim: olha, eu nem vi essa novela porque não faz parte. Então, se você nasceu assim, que eu já vou te dizer que você não nasceu porque você não falava, não andava, não se mexia. Então, tudo que você fez foi depois consequência sua. Não foi porque você nasceu desse jeito. Então, até essa desculpa não vai colar, irmãos. Perseverança, cujo sentido é a permanência, resistência, firmeza, especialmente quando Deus capacita o crente a suportar os desafios, as oposições humanas ou satânicas que surgem, ou até mesmo a sedução carnal que vem do interior do homem, porque somos carne, e muitas vezes vem, né? A gente deixa a carne ficar mais do que o espírito. Temos que ter esse controle, temos que perseverar para isso não acontecer. Piedade, respeito para com as pessoas. Nós devemos sempre respeitar o próximo, estar sempre, né, ajudando o máximo que nós pudermos. Amor fraternal. Eu amo a Deus, mas eu odeio o meu irmão. Isso não existe. Isso não existe, irmãos. É amar a Deus e ao próximo. Eu tenho que amar, né? Eu tenho que mostrar amor, mostrar compaixão, mostrar que aquela pessoa é importante na minha vida, mesmo que às vezes tenhamos conflitos. Quem não tem? Ou só realmente, eu sei que a minha família é imperfeita, conflitos é o que a gente mais tem, mas é mostrar amor, inclusive nos conflitos, nos problemas, e aí mostrar quanto nós amamos o próximo. Cristo em nós é suficiente para a prática da fé. O cristão não pode ser estéril e infrutífero, nem acomodado com aquilo que faz. O pastor Edgar falava muito na primeira, desde pequena, por isso que é bom a criança ouvir, tá aqui, porque a criança ouve, guarda e não esquece.
né? Não adianta dizer que ela esquece, que não esquece não, tá, irmãos? Ela escuta tudinho e ela guarda. E guarda muita coisa boa. E eu sempre guardei muita coisa que os pastores pregam, até mensagens muito antigas. Ainda vem na minha mente muitas coisas que eles falam, os meus pastores ou pastores que eu escuto. E ele falava muito, e principalmente em época de final de ano, cuidado para você não ser um crente esquenta-banco. Agora nós temos aqui um banco mais confortável. Está aí de espuma, né? Nós temos agora, a gente senta, se sente até abraçado pela poltrona. Está até mais perigoso, né? Para ficar um crente esquenta poltrona, né? Não é mais esquenta banco, é esquenta a sua própria poltrona. Irmãos, não seja um crente esquenta poltrona. Aquele que, não, já tem a irmã Josiane, a irmã Rose no ministério infantil, já tem irmão Afonso, irmão Paulo Ramos na recepção, já tem irmão Zé Augusto no som. Irmãos, e eu? E você? O que a gente está fazendo? Né? Então, irmãos, não podemos ser acomodados, nem dentro da igreja, nem na nossa vida espiritual. Não podemos ser estéreis. Que frutos nós vamos dar? Vamos chegar lá no céu e falar assim, ó Pai, eu cavei, eu não tenho nada não, mas olha, eu te louvei todo domingo. Isso é religiosidade. Isso é só religiosidade, irmãos. Agora, quantas pessoas o irmão vai poder aqui, ó, eis-me aqui, olha que alegria, eu consegui, né? Até falamos ontem aqui no Abracilo Idosos, que lindo a gente ver o irmão Anderson, por ele, que veio para a embaixada, embaixador do rei, a família toda hoje pode dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, irmãos, isso é ser frutífero, isso é dar frutos. O crescimento na prática da fé é algo contínuo, repetitivo, a cada dia na vida do cristão. E Pedro apresenta 3 evidências que o cristão está crescendo espiritualmente, não está acomodado. Tá? Primeiro lugar, frutificação. Está diretamente relacionado ao caráter e conduta do crente, que produz em abundância por ser fiel e eficaz no crescimento cristão, o que resulta na glorificação a Deus. Ou seja, é a sua conduta, como o irmão está agindo, como nós estamos fazendo, como nossa fidelidade a Cristo está sendo colocado em prática. Não é na mesa, porque na mesa o presente pode ficar. O presente fica ali, é praticar. A segunda evidência, a visão espiritual, quando o homem tem seus olhos espirituais abertos pelo novo nascimento, e esse vai aguçar sua visão e enxergar o que Deus lhe quer mostrar. Irmãos, Deus mostra. Ele mostra, irmãos. O irmão vê. É o que a gente fala que são as bênçãos sobrenaturais, são os momentos sobrenaturais, você e Deus. São aqueles momentos em que que Deus vai falar comigo aqui, ó, na palavra. Ele vai mostrar, ele vai às vezes mostrar até na matéria. A hora que o irmão está sem esperar, vai chegar. E aí, não estou falando nem só da bênção material, mas até uma bênção espiritual que ele vai lhe mostrar. Não, espiritual na matéria, que você fala assim, Pai, era aquilo que eu estava querendo que o Senhor falasse comigo, e o Senhor falou, às vezes numa palavra pastoral, às vezes numa mensagem, às vezes com um irmão que passou por você na rua e falou, e você falou, Pai, só o Senhor sabia disso, e o Senhor usou esse irmão para me dar essa palavra abençoada, que agora alegrar o meu dia agora de manhã. São esses os momentos que vem uma visão espiritual. Não é a visão, irmãos, que muita gente prega hoje. Não é. É uma visão diferente. Tá? Não é aquela visão que, olha, eu estou vendo que você, daqui a 15 dias... Isso aí é horóscopo celestial, irmãos. Cuidado com o horóscopo celestial. Não é isso. Até porque a visão espiritual de Deus não tem data. Não tem mês, não tem minuto. Ela vem quando Ele quer. Quando Ele quer mostrar para a gente.
O cristão precisa ter visão de longo alcance nas coisas espirituais. Não podemos jamais esquecer que antes nós éramos cegos. E ainda somos um pouco, tá, irmãos? Não vamos achar que tá com a visão completa, não. Que na hora que você achar que a visão está completa, tem alguma coisa errada. Vamos precisar o tempo todo ter a visão de Deus. E os nossos olhos forem abertos porque somos lavados e perdoados pelo sangue de Jesus. A terceira evidência do crescimento espiritual é a segurança na caminhada. É tão bom a gente ter a certeza dessa caminhada. Irmãos, eu não sei se só sou eu que sou feliz por isso, eu tenho certeza que você também é, de ter essa segurança na caminhada. Mas Silvânia, como é que... Não é possível, irmã Silvânia não está com problema não. Não é possível. Irmãos, olha a olheira. Olha o olhinho de guaxinim. Isso aqui é porque eu não durmo. A ansiedade generalizada. O irmão deve olhar para mim e falar assim, que bênção. Acordar às 3 da manhã e começar, pai, chegou meu horário. Às 3 da manhã, vamos lá. É eu e o senhor. E eu não vejo nem o amém. Porque a oração começa, mas não termina, né? E aí vai orando, e vai orando, e vai orando. E o olho de guaxinim vai ficando. Mas eu tenho a certeza de segurança na caminhada. Essa segurança perpassa essa vida da terra aqui, irmãos, e alcança uma grande expectativa cristã, porque isso aqui vai passar, isso aqui vai passar, essa carne aqui vai passar. Eu estou mais preocupada lá com o reino, que eu vou subir. Então, é a minha entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. O que ficar para trás ficou. Eu não vou ficar no caixão pensando, não paguei a conta de luz. As crianças vão ficar sem luz essa semana. E é que eles que paguem, eles que ficaram vivos. Irmãos, eu não tenho que ter essa preocupação. A minha preocupação é o reino. Lógico que eu tenho que pagar a conta de luz, senão a gente fica sem luz mesmo, né, irmãos? Mas a gente tem que entender que ela não é principal. O principal é o reino, é subirmos, estarmos no reino eterno com o nosso Senhor. O crente que cresce na prática da fé sob a suficiência de Cristo terá suas provisões supridas. Aqui, porque Ele não deixa faltar, não é te dar a roupa ou o sapato que você quer, mas Ele não vai deixar você andar sem roupa, tenha certeza. Isso você tem certeza, tá? Como também multiplicadas na sua vida celestial. Conclusão, a caminhada do cristão nesse mundo começa com fé. Fé em Jesus, e deve direcioná-lo ao crescimento espiritual. Caso contrário, tal fé será uma fé morta, improdutiva e inoperante. E o mundo, está assim dessa fé morta, tá? Nós temos que ser luz e tem muita gente apagada. Então a gente tem que cada um de nós, sermos luz. A fé precisa conduzir ao crescimento que, por conseguinte, gerará resultados práticos na vida e no serviço cristão. Viu? Não pode ser um crente esquenta-banco. Mas eu já estou com 80 anos. Não, Se Deus permitiu viver a 80, viver a 90, viver a 100, irmãos, que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito com 90 anos? Estarei aqui, glorificando a meu Deus, se Ele permitir. Viver esse estilo de vida, o cristianismo verdadeiro. Irmãos, cuidado, porque a gente tem hoje o cristianismo verdadeiro e o cristianismo moderno, né? O cristão da modernidade é uma coisa, o cristão verdadeiro é outra. Sabe onde é que o irmão vai ver isso? Aqui, na palavra. Uma vez, pastor Gilberto falou que ele estava preocupado porque os cristãos, ele ainda enfatizou, os cristãos estavam desaparecendo. Estavam como se fosse, tipo assim, eles estavam acabando, né? Aqueles cristãos. Aí eu pensando, não sei se foi meu pensamento, da época da minha avó, da época dos meus pais, né? Aqueles cristãos ali, eles estão sendo extintos. Mas sabe por que eles estão sendo extintos?
porque eu talvez não esteja querendo ser igual a eles. Então a Bíblia fala, cristão verdadeiro, cristianismo, a lição nos fala, cristianismo verdadeiro, não cristianismo moderno, que tem a palavra mas, não é bem assim, hoje o tempo são outros, né? Isso aí é o cristianismo moderno. Isso aí não tem muito a ver com o que está aqui na Bíblia, não, porque não tem nem... Na Bíblia ela é enfática. Glória a Deus. Ela é bem enfática, e eu sigo ela assim mesmo. Torna difícil o crente ser levado pelo engano. Quando ele tem um cristianismo verdadeiro, ele se torna difícil ser levado pelo engano de falsos ensinos e de falsos mestres que afastam a gente da fé genuína. Para pensar e agir, Jesus Cristo é suficiente para tudo do que necessitamos em nosso viver? Você precisa crer e viver essa verdade. A suficiência de Cristo é mais que uma afirmação teológica e doutrinária. Ela precisa ser vivida e ela é individual. O irmão não pode ficar colocando a culpa no outro ou se baseando no outro. Cuide para que a sua fé seja sempre operante, realizadora. Participe da obra de Deus através da sua igreja e glorifique o Senhor com a prática da fé. E para terminar, eu vou ler um versículo que não está no nosso versículo textuário, mas ele continua. É o versículo 12. Por essa razão, estarei sempre pronto para vos lembrar essas coisas, mesmo que já tenhais conhecimento delas e estejais firmados na verdade que já está convosco. Irmãos, quando eu acabei de ler esse versículo, eu falei, Pai, obrigada pela EBD, porque até o Senhor me chamar, o Senhor não vai deixar eu me esquecer, porque por essa razão estarei sempre pronto para vos lembrar essas coisas. Por mais que a gente escute, às vezes, repetidas vezes, de novo, Deus vai sempre nos lembrar, para que nós possamos estar prontos, firmados na verdade, que já está conosco. Olha que benção, essa verdade já está com você. Então, é muito bom estarmos sempre baseados na palavra. Senhor, Deus e Pai, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor nos lembra cada dia quem nós somos, Pai. Nos lembra que somos falhos, que somos fracos. Como Paulo, Pai, eu sou miserável, Pai. Sim, sou. Por mais que o mundo diga que não, sim, sou, Pai. E, Pai, nessa fraqueza, o Senhor me lembra, Pai de amor, que o Senhor está caminhando comigo, Pai de amor, que o Senhor está caminhando com cada um dos meus irmãos, Pai. E nós glorificamos o Seu nome, Pai, porque o Senhor cuida de cada um de nós, o Senhor supre as necessidades materiais e espirituais que nós temos, Pai. Ó Senhor, nos dê sabedoria cada dia, Pai. Ó Senhor, que a nossa regra de conduta e fé seja a Sua palavra, Pai de amor. Que possamos estar atentos, Pai de amor, e termos sabedoria, Pai de amor, para entender que esse mundo, Pai de amor, ele não gosta, ele detesta o Senhor, Pai de amor, e nos detesta, Pai de amor, e Ele está entrando com coisas ruins nas nossas vidas, Pai de amor. Nos liberte, nos dê capacidade de entender, Pai de amor, que devemos seguir a Tua palavra e a Tua vontade, Pai de amor. Ó Senhor, muito obrigado, Pai de amor, pela Igreja Batista Seab, Pai de amor, muito obrigado por essa casa, Pai. Ó Senhor, eu te agradeço, Pai de amor, pela vida dos pastores que aqui estão, Pai. Ó Senhor, cada dia mais, dê sabedoria aos Teus servos, Pai de amor, fortalece a fé deles, Pai de amor. Ó Senhor, que eles possam ter o pleno conhecimento da Tua graça, Pai de amor, para nos ajudar a caminhar, Pai. Ó Senhor, fica com cada um de nós, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é viva em nossas vidas, Pai de amor. Senhor, fica conosco, perdoa os nossos pecados, Pai de amor. Ó Senhor, perdão, Pai, por tantos erros e tudo que fizemos, Pai, tudo que eu faço, Pai. É isso que nós te pedimos, Pai, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, um bom dia e até logo mais à noite, quando estivermos aqui celebrando o nosso Deus, na celebração da noite. Bom dia.
Senhor abençoe sua casa, sua família, as suas gerações, que elas sejam abençoadas pelo poder do nome de Jesus. Espírito Santo. Família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás, por diante, em teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Família